Oi, gente, vamos aí para mais uma videoaula dessa semana. Espero que todos estejam bem dispostos a aprender ainda mais sobre o nosso continente. Hoje a gente vai ver clima e vegetação, né? Na página 130. E aí, não acho que não é tão necessário mais falar, né? Da riqueza que o nosso continente tem em questões de diversidade, né? Naturais, tanto de fauna como de flora. E aí, a gente tem também, em decorrência disso, uma variedade climática muito grande, minha gente. Vocês sabem, né? A gente tira pelo próprio Brasil, fazendo um resumo, né? Assim, enxugando um pouquinho. No Brasil, a gente já tem uma variação climática muito extensa. Aí você avalia quando a gente fala de toda a América. A gente vai ter um caldeirão bem recheado das mais diversas diferenças climáticas que vocês podem imaginar. E aí, né, mediante a sua vasta extensão de terra, né, de território, expansão territorial aí do continente americano, e também dessa diversidade climática, a gente também acaba se caracterizando como um dos continentes de maior diversidade de vegetações. E aí, né, só um lembrete, que no continente americano a gente tem 10 tipos de climas. E esses tipos de clima, ele também tem aí as suas correntes marítimas. Essas correntes marítimas, elas podem ter uma variação entre quente e frio, mas que também interferem diretamente aqui nas nossas terras emersas, viu? Já quando a gente fala da vegetação, a gente vai ter 3, 6, 10 tipos de vegetação. E aí os principais tipos né, climáticos e formações vegetais do nosso continente são as zonas árticas, né, que fica localizada, né, aí ao norte, localizada em latitude elevada, e ocorrem as menores temperaturas atmosféricas da Terra. Nessa área, predomina a atuação das massas de ar polar, que é justamente aos pontos extremos do nosso continente, né? Temos também as zonas térmicas, ou melhor, temperadas, né, de latitudes medianas, entre os trópicos e os círculos polares. Recebe massas de ar polar e tropicais, e por isso a grande variação térmica. Os verões são mais quentes e os invernos muito rigorosos em algumas regiões. O relevo de planaltos faz das planícies centrais um corredor muito rigoroso, ou melhor, deixa eu achar das planícies centrais um corredor pelo qual durante o inverno passa as massas polares e no verão as massas tropicais. Então, a zona térmica, gente, é justamente uma transição que existe entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer até chegar nas áreas polares. E aí há uma variação de temperatura, porque quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente fica. Quanto mais ao extremo norte ou ao extremo sul, essa temperatura tende a baixar. E temos também a zona tropical, que é as baixas latitudes, localizadas entre os trópicos, atuam mais intensamente as massas de ar quente tropical e equatoriais, o que resulta do predomínio de temperaturas elevadas, que é justamente quando a gente divide aí o nosso planeta com a linha do Equador pelo meio, né? Essa região central é a de temperaturas mais elevadas e é justamente onde fica a nossa zona tropical. Quando a gente foca especificamente em cada uma delas, o que é que a gente vai ter? A zona ártica, né, que fica localizada aí ao extremo norte. O clima, ela é especificamente de clima polar, né? São as temperaturas mais baixas, a presença de gelo constante, né? Já quando passamos para a vegetação, é a tundra, que é uma vegetação mais rasteira, né? Que a gente já viu aí em alguns momentos, que é uma vegetação mais rasteira
e que ela sobrevive aí às baixas temperaturas, seja durante o verão, seja durante o inverno, nessas regiões árticas. Na zona temperada, já existe um misto maior, né, de temperaturas e de vegetações. Temos um clima frio, que pode chegar a invernos rigorosos, mas que também tem suas elevações de temperaturas ao decorrer do ano, né? Temos de vegetação a taiga, temos também o clima frio, o clima frio de altitude, que é justamente nas regiões onde o relevo são de planaltos, e aí há uma variação climática em decorrência disso. Temos os climas temperados e subtropical, a presença da floresta temperada, né? Assim como também as vegetações de pradaria e pampas, né? Que a gente tem, inclusive, a presença aqui dos pampas na região do Rio Grande do Sul, né? E aí, vejam só, a zona temperada, ela acaba que sendo mais diversificada ainda do que a polar e do que a tropical. Por quê? Pela sua extensão territorial, né, o seu eixo que se divide aí, a gente tem, tanto ao norte como ao sul do nosso continente, a presença das zonas temperadas. E aí há uma variação climática, que pode chegar a frio a mais a menos, ou a temperaturas mais elevadas, né? Pode ter essa variação. E isso interfere diretamente na vegetação, porque a vegetação ela vai se tornar um misto em decorrência dessas variações de temperatura. E aí temos também a zona tropical, né? E aí as temperaturas são o quê? O clima, como foi dito logo no início, é mais denso. As temperaturas elas variam muito, mas ao mesmo tempo elas variam para mais. Dificilmente você vai ter a presença de neve na zona tropical. Geralmente é a zona de temperaturas mais elevadas do nosso planeta. E aí temos também uma grande diversificação de vegetação nessas áreas. Como, por exemplo, temos de vegetação as florestas equatoriais, a savana, a caatinga, né? Temos também, né, quando a gente fala de clima, temos o clima equatorial, o clima tropical, o clima semiárido e os climas desérticos. E aí, quando a gente analisa cada um deles, né, já que a gente somos conhecedores já do que eles significam, quando a gente analisa cada um deles, a gente consegue também enxergar uma diversidade muito grande. E os modos, né, as adaptações que cada tipo de vegetação perpassa, se transforma para se adequar ao tipo de clima de uma determinada região. Isso é muito importante ser entendido. E aí, na página 136, tem um tópico que diz assim: exploração e preservação dos recursos naturais. E aí, por que é importante ser dito esse tópico? A gente estudou aí, né? Temos aí 3 tipos de zonas, com diferentes tipos de climas e com diferentes formas de vegetação. E cada uma com uma especificidade mais rica do que outra, né? E é claro que elas não deixam de ser alvo do processo de comercialização. Então, a gente vai ter uma grande intensidade aí de exploração de recursos naturais, seja de vegetação ou de minerais, que existem ao longo do nosso continente. E aí essa exploração, né, ela acaba que afetando diretamente o meio ambiente. Alguns estudiosos, né, alguns benfeitores, vamos dizer assim, lutam para que exista a preservação desses recursos naturais. Porque se acabar, não tem mais jeito, né? E aí é por isso que diariamente ONGs, algumas empresas que lutam pelo bem maior do nosso planeta, assim como nós também na sala de aula, né? Sempre focamos aí na defesa do meio ambiente.
Claro, não estou dizendo que vocês, enquanto estudantes, podem atingir diretamente o meio ambiente, né? Pode, mas não com tanta intensidade. Mas também não quer dizer que vocês não estão privados de, ao atingir aí uma idade adulta, vocês quererem lançar no mercado de trabalho empresas que degradem cada vez mais o meio ambiente, seja através de extração de recursos naturais, vegetal ou mineral, né? Então fica aí o nosso alarme, né? O nosso alerta para a gente continuar preservando. E claro, dando apoio às empresas que já vêm fazendo isso ao longo dos anos, para que a nossa variação de vegetação e de recursos naturais como um todo, ela não chegue a um fim, tá certo? Por hoje temos esse breve resumo para a atividade da página 137 e indicação de leitura da página 130 a 136. Durante a leitura e durante a realização da atividade, se surgirem dúvidas, me procurem, tá certo? Que a gente tira as dúvidas que forem surgindo. Fiquem bem, cuidem nas coisas, né? E até qualquer hora. Um grande cheiro.